Fiesc, Indústria Forte é Desenvolvimento. O Sesc e Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Começa agora mais um Estado de Excelência que tem o apoio da UCESC, da FECOAGRO, da Fiesc, da ENGE, da FAESC, do Cicobi, da Avan e da Aurora Alimentos. O programa hoje destaca uma mulher que faz a diferença e luta pelos seus ideais. A Marisa buscou esse espaço, tem que ser assim, eu acho que não pode ser diferente. Eu queria, de alguma forma, vivenciar o ambiente classista, eu queria esse trabalho, embora voluntário, eu queria muito estar no meio. Portugal pode ser a porta de entrada para produtos catarinenses na União Europeia. Primeiro fator, localização estratégica. Vamos continuar com esses assuntos, mas antes, vamos às informações de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. O cooperativismo consolida-se como uma das locomotivas da economia catarinense. As 255 cooperativas que integram o sistema OCESC tiveram, em 2021, uma receita operacional bruta de 67,9 bilhões de reais. Um crescimento surpreendente de 37,32%. Isso representa mais de 8 vezes a expansão do PIB brasileiro, que foi de 4,6%. Raimundo, primeiro é importante fazer um registro em relação ao seu programa e o seu trabalho. Há mais de décadas que você enxergou a necessidade de se aproximar do setor do agronegócio e do cooperativismo, que você vem dando sempre essa visibilidade. E o cooperativismo tem muito com relação às pessoas entenderem o formato do cooperativismo, que as pessoas se associarem, buscarem na relação com aquela cooperativa o sentido de elas serem praticamente donas também, e quanto mais elas se relacionam economicamente, mais elas têm resultado para colher em uma aposentadoria. Então é um círculo virtuoso, né? E isso tem muito a relação da parte da cultura do catarinense, a parte da colonização do catarinense. Vê que a Alemanha e a Itália têm um conceito de cooperativismo forte, principalmente na área de crédito, a questão das mulheres também, e aqui nós temos o estado mais cooperativista do país. Então o nosso modelo de desenvolvimento regional ele é muito fértil para que isso ocorra. Então eu não tenho dúvida que o modelo catarinense de ter cidades por todo o estado desenvolvidas economicamente, com esse espírito, né, da cidadania, do interesse social, faz com que realmente seja muito, vamos dizer, fácil e compreendido fazer parte do cooperativismo. Então, realmente, o nosso estado dá mais um exemplo para o Brasil, como fazer a economia, eu diria, distribuída no aspecto de fazer e no aspecto de contemplar. Acho que o sistema cooperativista Santa Catarina há muitos anos já vem se preparando para um crescimento. E nós tivemos no ano passado realmente um mercado bom, um mercado que fluiu, e então a gente conseguiu realmente surpreendeu a todas as cooperativas também, tiveram um excelente resultado. Mas a gente atribui um trabalho em parceria, em conjunto, que sempre começa lá na base, lá no nosso associado, que realmente, se nós não temos um associado que produz com uma boa qualidade, um associado que tenha esse crescimento também, as agroindústrias não crescem também, porque a matéria-prima, a qualidade, ela vem do campo, ela só é beneficiada dentro da indústria. Então acho que se atribuímos a isso, e o nosso mercado foi muito excelente no ano de 2021, tudo que se produziu com qualidade se vendeu. A gente avalia lá, consolidando os números, né, a importância da preparação dos gestores. Então o destaque vai para gestores, né? Porque não adianta você só ter oportunidade se você não consegue visualizar, você não consegue transformar isso em negócios palpáveis, como a gente viu aqui. Então o Sescope tem a função e a obrigação de fazer, preparar esses gestores e as suas cooperativas para serem
melhora a cada dia. E a gente percebe que isso vem acontecendo ao longo dos anos. Hoje você vai conhecer uma mulher decidida. Uma mulher que faz a diferença e que luta pelos seus ideais. Convidamos a contadora e professora Marisa Luciana Schwab de Moraes para falar um pouco sobre a sua trajetória até chegar à presidência do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, eleita que foi para a gestão 2022-2023. Eu venho de uma família muito humilde e as opções de universidade não eram muito promissoras, eu diria. E na época, eu imaginava onde que eu vou me encaixar, eu não tinha essa certeza. Como a maioria dos jovens, quando vai para a universidade, não a tem. Eu disse, eu vou fazer contábeis porque eu ouvia falar que o mercado de trabalho era promissor. Tinha muita chance de mercado de trabalho. E eu vindo de uma família humilde, eu queria trabalhar. Eu precisava trabalhar, eu tinha que pagar a minha universidade. Felizmente, eu consegui bolsa de estudos e fiz a minha faculdade numa excelente universidade com bolsa de estudos. Mas o meu primeiro olhar para a contabilidade foi mercado de trabalho. Porque já naquela ocasião, já se ouvia dizer, olha, contador tem espaço, para contador tem trabalho sempre. E de fato, não fui frustrada na minha expectativa. Mas a paixão avassaladora aconteceu na graduação, terceira fase. Me lembro como se fosse hoje. Quando eu olhei para um professor excelente, eu tive muitos professores excelentes, e eu disse, eu quero fazer isso. Eu queria ser professora. Eu me identifiquei com a contabilidade na via da docência já. Eu me imaginava na frente da sala, eu não queria estar sentada no banco. Eu queria estar apresentando o trabalho. Eu me sentia parte daquele lugar. Aí foi um casamento perfeito. A ciência contábil, que eu me apaixonei, e a docência, então, foi investir nisso. Daí, claro, o pós-graduação, enfim, eu tive que me aperfeiçoar um pouco mais. Só a graduação não seria suficiente. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Tem sido maravilhoso. De professora a presidente do CRC de Santa Catarina. Um cargo que, historicamente, sempre foi ocupado por profissionais que exercem a atividade. Por não militar na área, por não estar trabalhando numa organização contábil, não ter o cotidiano que muitos colegas, né, nessas diferentes organizações têm, eu tinha um temor. Eu dizia, poxa, como eu vou estar presidente se alguns detalhes, se algumas particularidades eu não as tenho porque não estou no dia a dia? Então vamos pegar a área tributária. Eu não domino a área tributária, eu não domino. Não é inerente à sala de aula que eu leciono, né, as disciplinas que eu leciono. E eu achava que eu poderia estar em desvantagem. Hoje eu aprendi que, primeiro, não se pode ser bom em todas as áreas. E isso em nenhum meio, em nenhuma profissão, eu acredito, né? Então eu entendi que eu precisaria me aperfeiçoar, na verdade, a gestão. Porque estar à frente da presidência da presidência deste órgão, não exige de mim o domínio da particularidade. Para isso tem uma equipe excelente que domina tantas áreas. O que exige mais de mim, eu penso, é a gestão desta entidade. E a sala de aula dá muito disso. No meu caso, eu estou coordenadora de curso, do curso de Ciências Contábeis há muitos anos. Então eu tenho sob a minha gestão um conjunto de professores e de alunos. Esse número chegou a 600 alunos, 40 professores. A gestão de algo, para mim hoje, foi mais importante do que a particularidade, do que o detalhe que eu efetivamente não domino. E o que, na verdade, esta função me exige é mais gestão. Aqui dentro do próprio Conselho de Contabilidade, eu já estive aqui em outras funções, como conselheira, como vice-presidente, por ocasião da presidência do Sérgio Faraco, eu fui vice-presidente dele. E a sala de aula acabou me dando a condição de conhecer o meio, né? Então, nós estávamos lá com os alunos, pretensos contadores, e eu costumo dizer, Raimundo, que a contabilidade é meio que paixão. Chega um momento
que você se apaixona de tal maneira, eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não envolva a ciência contábil. O conselho me dá isso, a possibilidade de trabalhar no meio, a sala de aula me dá isso. Eu dizia recentemente no meu discurso de posse aqui da casa, que eu sou privilegiada, estou muito feliz com o momento que eu vivo, mas ele foi construído. Concorremos a um pleito em novembro do ano passado e aquilo que era então proposta virou compromisso de gestão. Nós pretendemos trabalhar em alguns eixos estratégicos. Valorização do profissional. O profissional da contabilidade precisa ter o destaque que ele merece. Interiorização do conselho. Este órgão atende a todo o estado de Santa Catarina. O profissional que está em qualquer região do estado precisa se sentir representado. Transparência na gestão, integração do profissional, fiscalização preventiva, orientativa. A gente falou tanto disso quando percorremos esse estado, agora é nossa obrigação tornar isso uma realidade. No Brasil, em razão da sua estrutura jurídica, cada profissão regulamentada tem, por lei, o seu exercício fiscalizado por um conselho. E o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina tem essa finalidade: fiscalizar o exercício da profissão contábil, efetuar o registro dos profissionais da contabilidade e das empresas de serviços contábeis, além da capacitação. Nós somos parte de um sistema, né? O sistema CFC, Conselho Federal de Contabilidade, e os 27 Conselhos Regionais de Contabilidade. Hoje, em Santa Catarina, nós somos cerca de 21.300 profissionais registrados. Quase 5.000 organizações contábeis, 4.700 e tantos escritórios de contabilidade. É uma classe que tem robustez, que tem peso, que tem impacto na sociedade. Por vezes, o trabalho que desempenhamos não está tão aos olhos de todos, não é de conhecimento de todos, mas é de uma relevância o trabalho que esse grupo de profissionais, um grande grupo, né, desempenha, é de uma relevância tamanha, tem impactos na sociedade como um todo. Se pensarmos que toda organização, toda entidade, toda empresa, de qualquer porte, de qualquer natureza, demanda de um profissional da contabilidade, olha a grandeza disso. Nós temos milhões de empresas nesse país e todas, de alguma forma, passam pelas mãos de um profissional da contabilidade. Eu acho isso de uma relevância tamanha e acho que é função nossa, como conselho, inclusive, mostrar para a sociedade esse peso positivo nesse caso, né? Esse peso da classe no sentido de, olha, estamos aqui para trabalhar para você empresa, para você sociedade. É isso que fazemos. Eu acho de uma relevância bonita. Perguntei para Marisa se o avanço tecnológico não seria uma ameaça para o profissional da contabilidade. Veja o que ela respondeu. Havia um temor de que, poxa, por que um profissional da contabilidade será necessário se a máquina fará por ele, os softwares contábeis farão? Nenhuma máquina se alimenta sozinha, né? Nós precisamos de alguém que coloque a informação para aquela máquina, para aquele recurso tecnológico dar o resultado que se espera. E é o profissional da contabilidade que precisa alimentar de informações esse contingente tecnológico que nós temos à nossa disposição. Eu diria que aconteceu o inverso, Raimundo. Eu diria que nós nos beneficiamos muito da tecnologia. Nós conseguimos minimizar as questões mais operacionais, né? Então a máquina faz parte do trabalho mais técnico, o que nos deu tempo. Hoje nós podemos dispensar esforços para a parte de gestão, que é tão relevante quanto, em alguns momentos, mais relevante. Hoje o profissional da contabilidade ele saiu daquela condição mais tecnicista, que é necessária, nós temos uma parte muito técnica, mas ele pode sim ser muito mais o gestor, o apoio ao gestor, porque a tecnologia deu a ele a possibilidade de algumas práticas manuais estarem sistematizadas e sobrou a ele tempo para gestão do negócio, para apoio à gestão dos negócios, para sustentabilidade das organizações.
eu acho que o tempo provou que a tecnologia veio em nosso benefício. Eu acho que nós teremos cada vez mais espaços ocupados, inclusive por profissionais da contabilidade em diferentes esferas, né? Não falo só na entidade classista, mas em termos poder legislativo, poder executivo. Nós estamos ocupando outros espaços como categoria que eu acho que são extremamente relevantes. Eu sou um otimista de primeira ordem. O Conselho de Santa Catarina ele tem se mostrado referência no sistema CFC-CRCs pelas práticas que vem desempenhando. Então, as gestões anteriores fizeram trabalhos muito bem feitos à frente da entidade e isso aumenta a nossa responsabilidade de continuarmos fazendo um trabalho para manter a classe contábil em destaque nacional. Nós precisamos ter organizações fortes também, que os representem bem. E eu acho que o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina já conseguiu isto, ele já se tornou uma referência em termos de sistema e eu acho que é fruto do esforço da própria entidade, mas também dos profissionais que fazem o seu papel dignamente, adequadamente, né? Se considerarmos que uma das nossas atribuições como conselho é, além de registro e educação profissional continuada, é também a fiscalização, quanto melhor os nossos profissionais desempenharem as suas atribuições, menos de fiscalização precisaremos, né? Fiscalizar o exercício profissional é tão mais necessário quando temos problemas, via de regra é assim. E felizmente Santa Catarina já está num nível de destaque dentro do sistema de ter boas práticas de gestão e por isso, alcançando melhor o profissional da contabilidade, capacitando melhor esse profissional, nós conseguimos desempenhar as funções como entidade de forma até muito mais tranquila. Eu gostaria muito que ao final, especialmente aí falando da minha condição de presidente, que ao final dos meus 2 anos de mandato, os profissionais da contabilidade olhem e digam, poxa, que legal, que grupo bom, olha o quanto eles fizeram por nós. Então, todos os esforços estão concentrados nisso, em fazer um bom trabalho, em representar dignamente os meus colegas profissionais. Marisa, meus cumprimentos pela gestão do CRC Santa Catarina e obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço muitíssimo, muitíssimo. Especial esse momento para mim. Assistir você por tanto tempo e agora estar com você tão proximamente é um privilégio. Muitíssimo obrigado pelo espaço e pela tua gentileza. Portugal pode ser a porta de entrada para produtos catarinenses na União Europeia. O assunto foi debatido durante o encontro, realizado dia 31 de março, na Fiesc, com a participação de uma comitiva, liderada pelo embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos. Santa Catarina e Portugal têm muito a ver. Muito a ver. Quando falam em questões de modernidade, competitividade, de Santa Catarina, aquilo que Santa Catarina tem para oferecer, tem muito a ver também com aquilo que Portugal, hoje em dia, no século XXI, tem para oferecer e que os brasileiros estão descobrindo cada vez mais. E, obviamente, o Estado de Santa Catarina não é exceção. Não vou esconder, Presidente, que aguardamos com muita expectativa a entrada em vigor do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Portugal é dos países da União Europeia que mais se tem batido e interessado por este acordo. Infelizmente, isso até hoje não foi possível, por razões que nós todos conhecemos, mas continuamos a ter esperança, porque penso que será uma evolução muito positiva nas transações entre os dois blocos, entre a União Europeia e o Mercosul, obviamente entre Portugal e o Brasil, um integrando um bloco e outro integrando o outro. Mais importante neste momento, um pouquinho no seguimento daquilo que o Sr. Embaixador referia, porque quando fazemos este tipo de apresentações de promoção das oportunidades de investimento, os pontos que ambos tocamos são idênticos, todos nós queremos realçar o que de melhor temos e o que melhor fazemos. Eu acredito que neste contexto deste webinar é muito importante nós identificarmos novas áreas de cooperação. É muito importante nós percebermos, nós entendermos onde é que está atualmente o relacionamento entre Portugal e Santa Catarina e onde é que ele pode chegar. Eu acredito que identificando bem estas novas áreas de cooperação, identificando quem devem ser os atores, quem deve fazer esta ligação, as oportunidades para continuar a explorar
e a melhorar o relacionamento bilateral são imensas. O que é que Portugal deve ser esta porta de entrada para as empresas catarinenses no mercado europeu? O primeiro fator, localização estratégica. Até há relativamente pouco tempo, eu devo confessar que este era um daqueles slides da apresentação que eu tinha muita facilidade em falar sobre ele, porém alguma dificuldade em efetivamente entender o que é que ele representava para as empresas. Até que recentemente, numa ação em São Paulo, em São José dos Campos, uma empresa que já está em Portugal destacou o fator de acesso a mercados europeus, é um mercado de 500 milhões de consumidores, mas o facto de ter o mesmo fuso horário do Reino Unido, estar literalmente no meridiano de Greenwich e, portanto, na hora zero, como fundamental para eles que têm operações tanto deste lado do oceano como depois no Oriente. E, portanto, Portugal é uma localização estratégica perfeita para que eles consigam estar literalmente 24 horas ativos e em contacto com todas as suas subsidiárias. Um segundo fator que aqui, particularmente no mercado brasileiro, é muito valorizado é a questão da segurança e do risco. E aqui refiro-me tanto à segurança pessoal, do dia-a-dia, física e individual, como também segurança jurídica. Pegando nas palavras do Sr. Embaixador, tivemos recentemente eleições em Portugal, o novo governo tomou posse, e a verdade é que nos últimos 40 anos a estabilidade jurídica, política e social em Portugal é manifestamente visível. Francisco Costa também destacou, dentre outros aspectos, a inovação e a infraestrutura de Portugal. Um aspecto que eu penso que é muito relevante também para quem nos ouve saber, e que eu acredito que muitos também já estão cientes, porque nos últimos anos muitas entidades de Santa Catarina têm participado em vários eventos em Portugal, nomeadamente na Web Summit, e portanto estão bem cientes do ecossistema das startups em Portugal e do ecossistema de inovação, é que Portugal é um país inovador. Portugal é um país que aposta na inovação como o grande diferenciador. O pulo do gato, de certa forma, em Portugal, no que diz respeito a investimento e à qualidade do investimento e à melhoria até de infraestruturas, está relacionado com a inovação. Isso para nós é algo que é inegociável, é algo que também nós entendemos que no que diz respeito à pesquisa, desenvolvimento, mas também próprio capital humano e a investigação por si, é o que é o grande diferenciador, as condições que hoje em dia existem em Portugal e uma aliança muito forte entre a parte académica, a parte das universidades e a parte do setor dos tecidos empresariais e industriais. Muitas incubadoras têm hoje em dia parcerias com universidades e, por sua vez, depois já com empresas de grande escala para formação, para capacitação, mas também para desenvolvimento de novas soluções em setores tecnológicos. Infraestruturas aqui, Presidente, permita-me referir que em Portugal, apesar da dimensão ser comparável, no caso, a Santa Catarina, nós acreditamos que a nossa malha de logística, a malha do sistema de transporte, é sem dúvida nenhuma muito eficiente e muito desenvolvida. Seja a aeroportuária, seja ferroviária, seja rodoviária, seja também dos portos internacionais. Em Portugal temos várias linhas de financiamento ao investimento que nós entendemos serem bastante atraentes para as empresas. São bastante atraentes porque se focam em 3 aspectos que eu acredito permitem um balanço muito bom entre os objetivos que Portugal, enquanto receptor do investimento, tem, mas que também vão de encontro aos objetivos do investidor. São investimentos produtivos, investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em investimentos criadores de emprego. Para cada um destes itens há apoios financeiros, que podem ser taxas de crédito favoráveis, podem ser a isenção fiscal, o pagamento de alguns tributos em alguns setores, podem ser também em virtude da localização mais favoráveis se se situarem em áreas onde a densidade populacional é mais baixa e, portanto, nós temos um quadro de incentivos que foi considerado o segundo quadro de incentivos fiscal mais atrativos entre os países da OCDE e até mais generoso porque o mesmo se aplica tipicamente por um período de 10 anos no mínimo. Queria agradecer a participação, né, dos senhores, colocar a Federação das Indústrias à disposição para que a gente possa estreitar mais os nossos laços, né, tanto culturais como comerciais. Acho que é importante. Temos um carinho especial com Portugal, aliás, nossa origem aqui do Brasil, né, a descoberta lá no ano de 1500 por portugueses, então esse laço ele é muito forte.
E ele é muito forte ainda aqui na região aqui, litorânea, aqui, notadamente na grande Florianópolis, no litoral catarinense. Nós temos uma grande comunidade açoriana, então é fundamental a gente estar muito próximo, né? E dizer, embaixador e mais membros da comitiva, que nós estamos de portas abertas, né? E tudo aquilo que for possível para melhorar as nossas relações pode contar com a Federação das Indústrias Catarinas. Eu gostava de dizer, muito brevemente, que se Santa Catarina está de portas abertas para Portugal, Portugal está de portas abertas para Santa Catarina. Esse, aliás, foi o título de um artigo de opinião que foi hoje de manhã publicado aqui num órgão de comunicação social de Santa Catarina, precisamente porque nós consideramos que temos muito em comum, em primeiro lugar. Temos uma comunidade forte, bem integrada na sociedade local, sobretudo de origem açoriana, mas temos uma comunidade jovem também, empreendedora, que está por aqui, está pelo estado de Santa Catarina, trabalhando, exercendo a sua profissão em áreas que têm a ver com ecologia, com tecnologias, gente mais jovem, mais qualificada, e isso é um bocadinho exatamente a imagem que Portugal transmite hoje em dia. É o país moderno, competitivo, mas que também preserva as suas tradições. Como é o caso da comunidade de origem açoriana aqui. As tradições, eu tive a oportunidade de estar há pouco na freguesia de Santo António de Lisboa, é um exemplo fantástico daquilo que é preservar a tradição. Agora, nós não ficámos lá atrás, nós queremos é olhar para o futuro. E, portanto, é esse match, eu detesto usar palavras em inglês, mas pronto, essa sinergia que nós temos que aproveitar. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e até lá!